Os dividendos que nós recebemos ao longo do mês de março na carteira 200 para crescer já foram suficientes para nos darem mais 10% em volume de aporte. Você que está acompanhando aqui a nossa carteira sabe que esta era a nossa segunda meta para a carteira 200 para crescer. Vamos acompanhar? Oi pessoal, eu sou a Carol Borges, analista de fundos imobiliários da EQI Research, e uma de nossas carteiras de fundos imobiliários simula o investimento de R$200 todos os meses, além do reinvestimento de todos os proventos recebidos nesta própria carteira. Bom, o nosso primeiro objetivo era receber proventos que fossem suficientes para que a gente pudesse comprar mais uma cota de algum fundo imobiliário sem precisar de dinheiro novo. Esse objetivo nós atingimos depois de 3 meses de carteira. Então, depois de 3 aportes de R$200, nós já conseguimos, então, comprar uma cota de fundo imobiliário sem precisar de aportes. Mas nós continuamos fazendo os aportes e estabelecemos uma segunda meta. A segunda meta era, então, receber proventos que fossem equivalentes a mais 10% do nosso volume de aportes. Nesse caso, a gente tinha como meta receber mais R$20 por mês de proventos, o que totalizaria um aporte de R$220. Bom, se você está acompanhando essa carteira e faz aportes similares aos nossos, ou 200, 300, 400, R$100, enfim, você pode utilizar essas metas também para ir acompanhando a sua evolução. Eu acho bastante interessante nós termos essas pequenas metas que vão justamente proporcionando que a gente consiga acompanhar toda a evolução da nossa trajetória de investimentos. Bom, e como eu já adiantei para vocês aqui na chamada do vídeo, nós conseguimos atingir essa segunda meta de mais R$20 de proventos agora no 11º mês da carteira. Então agora, ao longo do mês de março, nós recebemos R$20,66 de proventos. Bom, então eu estou colocando aqui para vocês o gráfico em que mostra justamente a evolução desses proventos recebidos na carteira. Começamos aí com um valor pequeno de R$2,27 nos 2 primeiros meses e depois esse crescimento acaba se tornando mais notável conforme o volume da carteira vai aumentando. Bom, e como está estruturada a carteira? A carteira hoje, ela é composta por 6 fundos imobiliários. Lá no início, lá no nosso primeiro aporte, nós compramos 4 fundos imobiliários e agora nós já temos 6. O nosso objetivo aqui é te mostrar que é possível sim montar uma carteira de fundos imobiliários bem diversificada e que também seja capaz de entregar um retorno patrimonial interessante para você, mesmo que você esteja começando, fazendo aportes ali de R$200, R$300, R$400 todos os meses. Falando um pouquinho do desempenho ao longo desse mês de março, a gente teve que o CPTS11 foi o fundo que mais valorizou aí, com a valorização acumulada de 3,16%, seguido pelo BTCI e pelo EQIR, com 2,5% e 1,9% de valorização ao longo do mês. Tivemos ainda que o GARE11 e o BPFF também apresentaram retornos superiores ao IFIX do período. Já no lado negativo, nós tivemos o RBRF, que caiu um pouquinho mais de 2% ao longo do mês. Para quem viu o vídeo da carteira do mês anterior, vocês viram que o RBRF havia sido o fundo que mais se valorizou na nossa última atualização. E agora ele corrigiu um pouco dessa valorização que ele registrou no mês passado. Aqui é importante lembrarmos que nós estamos falando de ativos de renda variável. A gente busca controlar o risco, buscamos montar uma carteira aqui de risco baixo a moderado. A gente tem alguns fundos aí com um pouco mais de risco, outro com um pouco menos de riscos, com riscos mais baixos, mas é renda variável. Esses valores vão oscilar todos os dias úteis que tivermos pregão, que tivermos negociação desses ativos na Bolsa de Valores. Então é natural que esse tipo de movimentação aconteça e é por isso que nós fazemos o acompanhamento aqui, para te dar essa informação e para te ajudar a entender o que está acontecendo. No caso do CPTS, a valorização dele tem muito a ver com um dos nossos motivos de termos inserido o fundo na carteira. Nossa intenção era justamente nos aproveitarmos de um deságio, ou seja, de um desconto que esse fundo vinha sendo negociado ao longo dos últimos meses, justamente devido a um cenário de inflação mais controlada e um cenário também de juros mais altos, já que o CPTS ele tem uma parte aí de suas despesas atreladas ao CDI. Algo muito parecido está acontecendo agora com o EQIR. O EQIR está sendo negociado a 0,91 vezes o seu valor patrimonial. O que isso significa?
que o EQIR está sendo negociado com cerca de 9% de desconto frente à marcação patrimonial de todos os ativos que compõem o fundo imobiliário. Por que isso tem acontecido? Porque recentemente o EQIR diminuiu o seu patamar de distribuição de proventos. Com isso, o mercado acabou precificando o EQIR em um patamar inferior também, justamente para ajustar esse dividend yield, né, essa rentabilidade de proventos. No entanto, quando a gente olha as operações e quando nós entendemos o que está acontecendo ali dentro, não há nenhum motivo que justifique esse desconto que o fundo vem sendo negociado. Inclusive, na nossa opinião, abre uma oportunidade de compra a valores inferiores ao valor patrimonial, que é inclusive o que nós vamos fazer durante esse mês de abril. Então vamos lá, qual vai ser o nosso aporte agora do mês de abril? Durante o mês de abril, nós recebemos R$ 20,66 de proventos, nós vamos colocar mais R$ 200 e nós ainda vamos utilizar os 20 centavos que tínhamos de caixa do mês anterior. Isso vai totalizar R$ 220,86. Com isso, nós vamos comprar 7 cotas de EQIR 11, 8 cotas do GARE 11 e 10 cotas do RBRF 11. Veja que nós estamos comprando aqui, adquirindo o último fundo que entrou na carteira, então ele tem uma porcentagem mais baixa e ele também caiu ao longo do mês anterior. Então nós estamos reequilibrando as nossas proporções aqui na carteira 200. Depois desse novo aporte, essa é a composição atual da carteira 200. Inclusive, se você chegou nesse vídeo agora, se você vai começar a replicar a carteira 200 aí nos seus investimentos também, eu recomendo que você utilize essa proporção que eu estou mostrando aqui como pontapé inicial, como investimento inicial para você montar a sua carteira e então você poderá prosseguir com os aportes mensais que nós formos fazendo aqui ao longo dos meses. Aqui na tabela eu estou mostrando a quantidade de cotas que nós já temos de cada um dos 6 fundos e o nosso patrimônio total aí de mais de R$ 2.600. Então, se você quiser ter acesso a essa carteira, quiser acompanhar o nosso relatório, entender melhor a tese por trás de cada um desses fundos, faça o seu cadastro gratuito na EQI Research. É só você fazer o cadastro gratuito na nossa área de membros. O link para a inscrição está na descrição aqui do vídeo e com ele você vai poder acessar a nossa carteira 200 para crescer, que foi essa desse vídeo, carteira de dividendos e carteira de ações, além de todas as coberturas de todo o nosso time de análise. Espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima!